Fala galera, a verdade é que seria um pecado não vir aqui falar sobre o maravilhoso Bayern de Munique, que ontem venceu o PSG na Liga dos Campeões, os atuais campeões da Champions, por 2-1 em um jogo que teve um primeiro tempo avassalador e dominante do Bayern de Munique. Acabou tendo um jogador expulso, Luiz Dias, no fim da primeira etapa, e no segundo tempo soube sofrer. Talvez pela primeira vez nessa temporada, o Bayern de Munique sofreu e conseguiu sofrer sem acabar perdendo a partida ou empatando. Enfim, é um time maravilhoso que nessa temporada jogou 16 vezes e venceu as 16 vezes. Nenhum outro time nas 5 principais ligas já tinha feito isso em algum momento da história. 56 gols marcados, uma média de 3,5 por jogo. Isso mesmo, uma média de 3 gols e meios marcados por jogo. É um verdadeiro absurdo. Eu vou tentar aqui explicar o que eu tenho visto desse Bayern de Munique. Já fiz alguns jogos lá na X-Sports do Bayern na Bundesliga e tenho naturalmente acompanhado os jogos da Liga dos Campeões, a vitória sobre o Chelsea, agora a vitória sobre o PSG. E tem muita coisa boa para a gente reparar nessa equipe, além, claro, de exaltar não só o Harry Kane pelo que ele vem fazendo em campo, mas também o Kompany por ter aproveitado ainda mais um camisa 9 que sempre pôde ser um camisa 10 e que agora tem sido um camisa 8, um camisa 5. Enfim, vamos falar disso. A introdução foi gigantesca, mas esse Bayern de Munique merece. Chegou aqui? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. As minhas redes sociais estão aqui embaixo no Instagram, a minha agenda, né? Geralmente da semana eu posto por lá, tanto na X-Sports quanto na Liga dos Campeões na TNT e também no TikTok os cortes dos vídeos estão por lá. Vamos ao que interessa. Como eu disse, eu gosto sempre de analisar um pouco além dos números, mas eles são tão avassaladores, né? Por mais que essa palavra seja tão repetitiva com o Bayern de Munique, mas não deixa de ser necessária. O Bayern de Munique jogou 16 vezes nessa temporada e venceu os 16 jogos. Isso é um número absurdo. E quando você vai para os gols, 56 gols marcados em 16 jogos é uma média muito alta. E aí você pode pensar, o senso comum, né? Ah, mas na Bundesliga, que pipipi, que popopó. Eu lhe convido a assistir a Bundesliga. Eu não vou dizer que está no mesmo nível que La Liga e Premier League. Acho que realmente está um degrau abaixo. Só que, sinceramente, analisando o desempenho dos outros clubes, das outras equipes, o Bayern de Munique talvez tivesse menos gols, mas poderia ter as mesmas 16 vitórias, tanto na Premier quanto na La Liga, porque o futebol que o Bayern tem apresentado é realmente diferenciado, é realmente muito superior aos seus adversários até aqui na temporada, mesmo quando não vence por uma margem muito grande de gols. Antes de falar sobre o time, e eu vou tentar mostrar aqui pelo menos o que aconteceu. Acho que tocou no microfone, né? E eu vou tentar mostrar aqui pelo menos o que aconteceu no jogo contra o PSG. Eu queria falar sobre resultados e sobre tamanho, né, de confrontos, enfim. A Bundesliga, como eu disse, está realmente um pouco abaixo de La Liga e Premier League, mas não por isso tem times menos perigosos, e isso é interessante de falar. Por exemplo, o RB Leipzig trouxe o Oliver Werner, técnico que era do Werder Bremen na última temporada, e ele tem feito um trabalho sensacional. Não por acaso é o vice colocado da Bundesliga, à frente de Bayer Leverkusen, de Borussia Dortmund. É realmente um muito bom time, que tem superado grandes desafios, não só é, contra equipes, né, médias ali da Alemanha, mas também contra as grandes tem dado muito trabalho, porque tem um time muito veloz, muito propositivo, é aquela equipe que incomoda. Voltou a ser o RB Leipzig de algumas temporadas atrás, talvez com um tempero especial. Esse time, o Bayern fez 6-0 na primeira rodada da Bundesliga. Para a gente entender aí os níveis de enfrentamento. Um RB Leipzig que com certeza estaria dando trabalho nessa Liga dos Campeões, e o Bayern vai lá e faz 6-0. Além disso, tem um 3-1 contra o Chelsea, muito tranquilo. Mais um jogo em que o Bayern de Munique foi muito superior contra uma equipe do Chelsea que é muito boa, né? São, não por acaso, os atuais campeões mundiais.
E na Premier League, entre algumas oscilações ali, é uma das equipes mais perigosas. Voltou a vencer no último fim de semana, inclusive, com o gol do João Pedro. É um time muito perigoso que o Bayern de Munique tirou de letra 3-1. O Bayern de Munique também já venceu o Borussia nessa temporada, em um jogo muito tranquilo, que o Bayern poderia ter terminado o primeiro tempo ali, que acabou em 2-0, em 1-0, poderia ter terminado com, sei lá, 4, 5. Foi um dia que o Luiz Dias errou bastante na tomada de decisão no último terço do campo. O Bayern foi muito superior, uma masterclass do Harry Kane, acabou fazendo só um gol na primeira etapa, depois faz o segundo em uma entregada do Bellingham, do irmão, né, do Jude Bellingham, o Bellingham que está no Borussia, faz o 2-0, depois toma um gol, mas um jogo completamente dominado pelo Bayern de Munique contra o seu principal rival no campeonato alemão, 2-1. Venceu nesse último fim de semana o Bayer Leverkusen do Kasper Hillmann, demitiu o Erik ten Hag, trouxe o Kasper Hillmann, daquele técnico da Dinamarca, e ele vem fazendo um ótimo trabalho, já subiu, o time está ali na quinta ou sexta colocação, se vencesse poderia ser o terceiro da Bundesliga. O Bayern de Munique, com a equipe reserva, faz 3-0. Mais um grande exemplo de domínio. E agora, se existia alguma dúvida sobre o nível de enfrentamento do Bayern de Munique, ele vence um PSG em que o primeiro tempo é avassalador, 2-0, e se o Luiz Dias não fosse expulso, acredito que esse placar ainda aumentaria na segunda etapa, né? A final do Mundial de Clubes é um ótimo exemplo de como o PSG joga e deixa jogar, e às vezes nesse deixar jogar sofre mais gols do que deveria ou do que poderia. 2-1 para o Bayern de Munique, fora de casa, assim, colocando o campeão da Liga dos Campeões no chinelo. O 2-1 é um placar mentiroso de um segundo tempo que naturalmente o PSG dominaria mais, só que aí vem o que eu falei sobre o Bayern de Munique, soube se defender muito bem. E aí, antes de falar sobre os movimentos ofensivos do Bayern de Munique, que talvez seja a grande curiosidade, que talvez seja o que chame mais atenção nessa equipe, eu queria falar sobre essa capacidade de conseguir se defender. A gente viu em várias oportunidades um Real Madrid recentemente que venceu 2 Ligas dos Campeões porque tinha um goleiro sensacional, porque soube sofrer. O PSG igualmente, não por acaso a temporada do Donnarumma na última temporada foi tão... Falar do Donnarumma é sempre tão difícil, né? A temporada do Donnarumma foi sensacional na última passagem, exatamente por conta do quanto ele foi exigido e do quanto ele correspondeu. Se tinha algo que faltava nesse Bayern de Munique e eu gostaria de ver, era o sofrimento. Era se sentir acuado com a outra equipe amassando, apertando, atacando e você conseguir manter o placar. A gente viu isso ontem. Talvez não pelos meios que o Vincent Kompany gostaria, mas o Bayern de Munique sofreu dentro do Parque des Princes. Porque perde o Luiz Dias no fim da primeira etapa e volta para um segundo tempo que o PSG ataca com tudo. A gente teve 19 finalizações do PSG, 7 defesas do Manuel Neuer e apenas um gol sofrido. E nesse gol eu ainda gostaria de trazer um aspecto aqui de surpresa, porque não se espera João Neves dentro da área em um cruzamento. E aí, assim, eu acho que, claro, existem críticas, um erro de posicionamento ali da defesa do Bayern por ele estar sozinho, mas o que eu quero dizer é, não se espera, nem no treino mais avançado, que o João Neves estará dentro da área para finalizar e marcar um gol. Então, só para explicar, o time que ficou sem a bola teve apenas 14% de posse de bola na segunda etapa e mesmo assim conseguiu resistir, sofreu apenas um gol, saiu com a vitória. Não por acaso, depois que acaba o jogo, os jogadores se abraçam lá, perto do Neuer, uma imagem muito bonita. E agora sim, vamos falar sobre os 2 gols, que eu acho que não trazem tudo que é esse Bayern, mas explicam algo além do Harry Kane. E só para falar rapidamente do Harry Kane, segue fazendo esse papel de 5, de 8, que eu vou mostrar aqui também. Primeiro falando, e aqui, por óbvio, o vermelho é o PSG e o de amarelo. O de amarelo é o PSG e o de vermelho é o Bayern de Munique. Agora sim, na obviedade. O Bayern que se organiza nesse sistema muito tranquilo aqui, com 4 defensores, né, 2 laterais muito fortes, muito físicos, o Lainer e o Stanisic. Pavlovic, Kimmich, o Gnabry aqui no 10, mas a gente sabe que isso se inverte, ora ele troca com o Olise principalmente, ou com o próprio Harry Kane aqui, né? A gente vê várias vezes, e agora falando sobre o Harry Kane,
e eu vou deixar aqui nesse esquema do Bayern de Munique em saída de bola, a gente pode subir, é um PSG que sobe sempre muito a marcação, né? O PSG que marca muito lá em cima, porque gosta de recuperar, assim como o Bayern de Munique, essa bola ainda no sistema defensivo da equipe adversária. E a gente vê que quando o Bayern de Munique sai a bola, algo que já vem acontecendo na Bundesliga, o Harry Kane, vou pegar aqui o 10, que o Gnabry às vezes ficava mais aqui. O Harry Kane aparecendo. Não é que ele estava aparecendo aqui entre os volantes. O 10 aqui. O Harry Kane não estava aparecendo só aqui. O Harry Kane estava aparecendo aqui. Tem um lance aos 30 minutos de jogo que o Harry Kane era o jogador mais recuado da equipe do Bayern de Munique na partida. Ele conseguiu passar a linha dos dois zagueiros, que em uma saída de bola deram uma pequena subida aqui, o PSG fazendo a pressão e o Harry Kane vindo receber a bola aqui. Se isso não é uma inovação, eu não sei o que é. É um trabalho do Company que vem melhorando. Na temporada passada conquistou a Bundesliga, uma eliminação dolorosa para a Inter de Milão, porque eram duas equipes quase que equivalentes. Mas fazer isso com o Harry Kane ninguém nunca fez. Ele sempre, no Tottenham por várias vezes, atuou como um 10. Agora, como um 5, como um zagueiro em saída de bola, é você utilizar o que se tem de melhor. O Bayern de Munique, o que é a coisa mais difícil hoje no futebol? Uma delas, se livrar da pressão. Com o Harry Kane você consegue isso, porque ele volta aqui, sai, constrói jogo, faz lançamento. É impressionante, impressionante o que o Harry Kane vem fazendo. E só para trazer os números, 16 jogos, ele jogou todos, 22 gols marcados e 3 assistências. Para fazer um pequeno comparativo do Harry Kane, na temporada passada ele jogou 46 jogos e marcou 38 gols. Ou seja, com 16 nessa temporada, ele já jogou um terço dos jogos da temporada passada. Só que nos gols ele já fez mais de 50%. Isso explica que o fato dele voltar aqui e ser esse jogador de ajudar na construção, na saída de bola, não diminui os seus números. Acho que sim, em algum momento isso pode pesar fisicamente para o Harry Kane, porque um jogador que tem percorrido tanto espaço dentro do campo, e já não é nenhum garoto mais, precisa ter alguns descansos. Contra o Bayer Leverkusen ele começou no banco de reservas, entra na segunda etapa, mesmo que a Bundesliga tenha menos jogos do que as outras ligas, porque só tem 18 equipes, acho que o Company em algum momento vai ter que dar uma poupada no Harry Kane para ter o prime dele, o melhor do inglês nos melhores jogos, ou pelo menos nos mais importantes. E agora falando sobre o gol, que eu acho interessantíssimo desse Bayern de Munique, que também gosta de pressionar, que também gosta de roubar a bola no campo adversário, uma movimentação individual que para mim foi belíssima, do Kimmich. O Bayern estava aqui pressionando na saída de bola, isso do primeiro gol, tá, galera? O Bayern estava aqui pressionando e a gente pode usar esse set aqui como o Vitinha, que é o principal jogador de saída de bola do PSG, e o Kimmich grudou nele. Ele recua aqui para tentar receber a bola do Pátio, que estava nesse posicionamento aqui. O Kimmich percorre, ele sai de volta aqui para abrir espaço, já que ele estava marcado, e o Kimmich segue na marcação. O Pacho tenta um passe vertical aqui para o Dembélé, que o Upamecano antecipa. Eu vi algumas pessoas falando que foi um erro do Pacho, para mim isso não existe. O erro foi do Dembélé, porque a bola vem certa, mas ele espera ela no pé, acaba perdendo o time. O Upamecano rouba a bola e o Kimmich, que estava acompanhando o Vitinha, já está aqui para dar o passe para o Gnabry, que depois encontra o Olise. Enfim, e aí sai o primeiro gol no rebote do Luiz Dias, mandando a bola para dentro. Mas percorrer, fazer também marcações individuais, que não é uma característica do Bayern de Munique, mas era necessário contra esse PSG, porque o Vitinho se movimenta muito, dá muita dinâmica a essa saída de bola, complica a vida dos adversários, e o Company colocou o Kimmich para fazer essa marcação individual, algo que a gente viu principalmente na primeira etapa. E era isso que eu queria mostrar, essa variação, que é um jogo que está muito baseado na ideia do Company, de ter a posse de bola, de dominar as partidas, de atacar em velocidade, de movimentar o seu meio-campo principalmente, usando Luiz Dias e Olise como dois pontas de muita velocidade, de muito ataque, mas que Gnabry e Harry Kane voltem mais para ajudar na construção. Mas mesmo assim, você consegue fazer algumas alterações. Você consegue surpreender o seu adversário, por exemplo, com marcações individuais quando é necessário. E funcionou. 2-0 para o Bayern de Munique. Chover no molhado, falar que esse é o melhor time do mundo até aqui.
tudo pode mudar, isso não significa que o Bayern de Munique vá ser campeão da Liga dos Campeões, a da Bundesliga deve ser, né, naturalmente, só que é muito bonito de ver. Um trabalho de um técnico jovem, o Kompany é jovem, foi reestruturando as suas ideias, treinou o Anderlecht, depois subiu com o Burnley para a Premier League, e quando o Bayern de Munique apostou no Kompany, eu não sei se eles já sabiam que ele poderia entregar isso, mas foi uma boa aposta, no fim das contas. Harry Kane, Kompany, só merecem aplausos, e assim como todo o time do Bayern de Munique, que ontem pela primeira vez utilizou o Neuer, né? Que tinha sido pouco utilizado e demonstrou que ainda está. 39 anos tem o Neuer, né? E ainda está no mais alto nível. É isso, meu povo. Bayern de Munique, para mim, até agora, é o melhor time da temporada e eu tentei aqui explicar um pouco do porquê nesses quase 16 minutos. Chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Fui, tchau.